Tô vendo a galera entrando aí. Cacau tá aí, né, gente? Ah. Ei, gente, boa noite. Tudo bem? Nós vamos aqui aguardar um pouquinho para a gente poder começar nosso webinar. Tô vendo aí que o pessoal tá entrando. Já reconheci aqui Cacau, né? Gabriel, já estão aí. Tô com saudade de você também, Cacau. A gente tem que ver se a gente consegue encontrar, né, nessa vida corrida. Aproveitar que estamos na mesma cidade. A gente vai aguardar só mais um pouquinho, que a gente sabe que esse horário é um horário de transição, e aí só para dar oportunidade das pessoas irem chegando para a gente poder começar esse tema que vai ser tão legal. E enquanto isso, gente, eu acho que vocês puderem ir colocando aí no chat, né, de onde que vocês estão assistindo, qual cidade, qual estado, vai ser bem legal para a gente poder saber de onde que vocês estão, né, nesse nosso mundo hiperconectado. Tem pessoas tão perto e tão longe participando de um mesmo evento. Nossa, tô vendo aqui, ó. Tem um de pertinho aqui em Contagem, o Thiago. Tem Gabriel de Brasília. Maison de Palmas, Tocantins, não? Valentina de Goiás. Rosane do Rio de Janeiro. Vanildo daqui de Brumadinho, em Casa Branca, delícia de lugar. Carangola, BH, Vila Velha, João Pessoa, Ribeirão Preto. Acho que já temos uma representatividade interessante aqui, né, de alguns estados. Eu vou começar aqui, gente, para também a gente, né, não perder um pouco da nossa pontualidade e para a gente, porque a gente tem um conteúdo rico hoje, eu acho que vai ser bastante construtivo e talvez a gente tenha bastante perguntas, né? Então, acho que para a gente poder conseguir concluir nosso webinar, como a gente sempre faz, né, da melhor maneira possível e tendo uma boa discussão depois da apresentação, eu vou começar aqui, tá? Esse mês eu estou de volta, né? Mês passado eu não consegui participar por alguns motivos internos aqui do escritório, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Esse é o nosso quarto webinar do NX de 2026, né? E da gente estar junto aqui para a gente poder compartilhar cada vez mais conhecimento, né? E é legal porque, assim, esse já é o nosso quarto, então a gente já fez 3, né? E a gente tem muito conteúdo até dezembro. E a gente já tem tido vários retornos positivos em relação ao conteúdo que está sendo apresentado, as temáticas que a gente está abordando, né? A forma como a galera está interagindo também, compartilhando conhecimento. Então, eu fico muito feliz e realmente espero que todo mundo consiga aproveitar bastante cada conteúdo que a gente tem disponibilizado aqui, né? Com tanta responsabilidade, né? Chamando pessoas que a gente sabe que elas têm o lugar de fala daquele tema, que são pessoas com muita experiência e também com muito carinho, né, gente?
Então, o webinar de hoje vai trazer um tema muito relevante para a conservação e as tecnologias aplicadas à conservação. É uma novidade o equipamento que a gente vai trazer? Não. A popular câmera trap é um equipamento que praticamente todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe o que é. Só que nem todo mundo tem o conhecimento em relação a tudo que esse equipamento é capaz de trazer em termos de registro de dados e como que a gente pode trabalhar esses dados, né? Então, assim, a câmera trap ela pode ser usada desde um levantamento básico de espécies de uma área até para análises bem mais complexas em relação a comunidades, populações específicas, área de vida, comportamento, ecologia animal, disseminação de doenças, a própria biologia da conservação. Então, assim, a gente tem várias formas da gente trabalhar os dados que são potenciais de serem registrados por esse equipamento, né? E em projetos de conservação, a gente percebe que é evidente essa plasticidade sobre o uso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre a utilização das câmeras nesses projetos. Então, quais são as vantagens, quais são os desafios e as aplicações práticas, né? E para a gente poder falar sobre isso, né, com muita propriedade, vocês já sabem quem vem hoje para poder abordar esse tema com a gente, que é a doutora Vânia Foster. Vânia é uma parceira nossa do projeto Onças do Iguaçu. Ela é bióloga, doutora em ecologia e conservação e já tem uns anos, né, Vânia, que você trabalha como pesquisadora do projeto Onças do Iguaçu e com muita experiência no monitoramento, utilizando de câmeras trap, e eu tenho certeza que ela vai trazer uma riquíssima contribuição para todo mundo aprender bastante, e vocês podem ficar à vontade para trazer todas as dúvidas, que eu acho que esse tema ele é infinito. A gente tem muita coisa para poder trabalhar e falar sobre esses dados que a câmera trap é capaz de produzir e que a gente tem potencial para poder analisar. Então, Vânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu estou muito feliz. Boa noite. Obrigada por estar aqui, né, hoje, dedicando seu tempo nessa noite de terça-feira, né? Essa noite fria de terça-feira. Que está fazendo aí. Então, seja muito bem-vinda, viu? Super agradeço o convite. Você sabe que falar de onça e falar de armadilha fotográfica, a gente não tem tempo ruim, né? A gente está sempre a postos, a gente agradece o convite. Uma boa noite a todos que estão presentes. Muito obrigado também por estar aqui, né? É sempre bom compartilhar, né? Conhecimento só é interessante quando você consegue compartilhar com os outros, né? Então, tudo aquilo que a gente aprende, se a gente conseguir passar para frente, tá ótimo, né? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho do meu conhecimento no uso dessa metodologia e eu espero que cada um de vocês saiam com alguma coisinha, uma vontadinha a mais, né? Sabe? De trabalhar com esse equipamento e o mais saberes também. Disso aí eu não tenho dúvida. Muito obrigada, então, Gil, pelo convite. Imagina, a gente agradece seu tempo, sua dedicação e a sua generosidade de compartilhar o seu conhecimento com a gente, né? Para que todo mundo possa aprender junto. Então, com certeza. E, né, eu não posso deixar de falar que é um projeto maravilhoso, muito responsável, né? E vocês são super parceiras, né? Exato, que a gente tem essa parceria aí de longa data. Data. Exato, e que a gente sabe o nível de responsabilidade que vocês têm assim dentro do projeto e dedicação, que a gente sabe que trabalhar com projeto de conservação também não é uma tarefa fácil, né? Não, tem que ter muito amor e muita responsabilidade com tudo que a gente faz. Exatamente. Então, Vânia, muitíssimo obrigada, gente. Vou deixar vocês com a Vânia, mas estou aqui nos bastidores e já eu volto, tá? Uma ótima apresentação, viu, Vânia? Espero que vocês aproveitem. Imagina. E você sabe que eu falo muito. Se eu estiver falando a mais, você corta. Pode deixar. Eu apareço aqui e falo assim, ó, socorro. Tá jóia, então. Tá bom? Então, ótima apresentação. Aproveita, gente. Obrigada.
Bom, boa noite a todos novamente. Eu sou Vânia Foster, sou bióloga, sou pesquisadora aqui do projeto Onças do Iguaçu. E hoje eu venho trazer para vocês, né, as vantagens, desafios e aplicações práticas desse equipamento tão utilizado, as armadilhas fotográficas, em projetos de conservação e no uso como um todo, né? Então, eu gosto de dizer que o registro fotográfico ele não é apenas uma imagem cativante. Lógico que é cativante. Como Floriano, essa belezura de onça, é a onça mais simpática aqui do Iguaçu, não é cativante. Mas não trata só disso. Né? Eles traçam de um registro científico permanente que fornece aos pesquisadores dados sobre o comportamento da vida selvagem, sua presença, tendências populacionais e muito mais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E não tem como a gente falar de armadilha fotográfica se a gente não trazer um breve histórico, né, para entender de onde isso veio, né? Então, a primeira pessoa que trouxe a ideia de armadilha fotográfica foi o Jorge Chirras, em 1890, né? Naquela época, ele usava câmeras conectadas a um fio, né, para disparar. E aí, quando os animais passavam, tropeçavam literalmente nesse fio, e aí o sensor ali disparava e a foto era realizada. E ele também foi quem fez a técnica mais famosa naquele momento, que era a fotografia noturna. E ele utilizava o flash de magnésio, que é algo que foi revolucionário para a época. E já em 1906 foi a primeira divulgação científica desses registros pela National Geographic. E foi tão grande o encantamento do público que consolidou essa revista como referência em divulgação científica. E só em 1920 que houve o primeiro inventário de espécies lá na Ilha do Barro, em Colorado. E eu acho essa frase muito impactante, que ele diz, né, o Frank, ele diz, um censo dos vivos, não um registro dos mortos. Porque antes disso, os inventários era feito com a coleta dos próximos espécimes, né? Então, você ter depois os registros e não ter, né, dos bichos vivos, foi uma grande evolução. E aí, ao longo do tempo, essas câmeras foram evoluindo, né? E aí, entre a década de 70 e 90, a gente trabalhava com as armadilhas fotográficas, da forma com a câmera aqui, e eu usava filme e tinha que ter ali as naftalinas para as formigas não fazerem ninhos e as pilhas. Só que um grande desafio só tinha 36 poses, só tinha 36 registros. Então, além de você colocar o equipamento de uma forma muito bem instalada, naquela época, sou eu aqui, bem jovenzinha, como vocês podem ver, a gente acabava levando enxada para o campo para cortar todo e qualquer mato ali da frente, porque qualquer matinho que mexesse e ativasse a câmera ia fazer disparo em falso. E aí, quando a gente voltava para o campo com o nosso rolinho de filme, revelava todas as 36 poses, selecionava as principais imagens e mandava revelar em tamanho maior. E aí, essas imagens, elas trouxeram informações importantíssimas, porque era algo inovador, mas ao mesmo tempo deixava algumas informações, né, para trás, que hoje a gente tem esse acesso. Por exemplo, aqui, você tem aqui o dia e o horário. Então, se você não tivesse seu caderninho de anotação muito bem organizado, se você olhasse aqui, você não ia saber o mês, né, dessa foto. E por ter aquele flash branco, que as imagens noturnas são coloridas, os animais se assustavam, então interferia no comportamento dele. E por ser só uma foto, ser apenas uma foto, você não tinha muito do comportamento. Mas, naquela época, foi algo que trouxe muitas informações muito importantes. E ao longo dos anos veio a tecnologia e houve essa transição para o digital, né? No ano de 2000, você teve as armadilhas fotográficas aqui com vídeos, com uma tecnologia melhor, você tem a data completa, você tem o horário, você tem aqui a temperatura, a fase lunar, então você tem muitas informações, além de conseguir o comportamento desse bicho, né? O vídeo, né? E aí, as armadilhas fotográficas, ela é um grande aliado para quem trabalha com conservação, né? Porque ela é uma coleta de dados não invasiva, você não precisa tocar no animal. Eu falo que ela é, assim,
nossos olhos, nossos ouvidos e nosso caderninho de anotação. Porque você instalou o equipamento ali, ele vai estar trabalhando, registrando tudo que você precisa ao longo do período que você está fazendo no monitoramento, e depois você só vai lá buscar o cartão, né? Então, hoje você tem câmeras com sensores digital de alta resolução, que ela combina sensor de movimento e calor para uma detecção precisa. Então, na hora que o animal passa, já detecta aquele animal e já faz o registro. Tem essa velocidade de captação muito rápida, de alguns segundos, então você não perde o registro de animais que são rápidos, né? Então, na hora que o animal entra no campo de visão, ela já detecta e já liga para fazer o registro. Você tem o flash infravermelho invisível, porque aí você não incomoda os animais, você não interfere no comportamento, e também fica mais difícil dos humanos, né? Infelizmente, dos humanos conseguirem identificar o seu equipamento e furtar. Você tem imagens hoje, equipamentos hoje de captação em alta definição. O que antes eram 36 registros, hoje você tem só de fotos, hoje tem vídeo Full HD, 4K, fotos de 30 megapixels, que aí tem imagens fascinantes. Além da conexão remota avançada, né? Que são esses modelos, esse modelinho aqui do meio, que é Wi-Fi, né? A gente usa muito aqui nos esforços de captura. Além do que hoje tem câmeras aí que aceitam até cartões de memória de 128 gigas. Então, você passa ali das suas 36 capturas para infinitas capturas, né? Que aí você não perde nada de registros. Para a conservação da biodiversidade. Então, você tem uma lista imensa de utilizações das armadilhas, né? Então, inventário de biodiversidade. Com esses dados, você consegue trabalhar relações ecológicas, dinâmicas populacionais, detecção de espécies raras e elusivas, porque se você deixa o equipamento ali, você não vai estar influenciando no animal. Então, o animal que é noturno, o animal que ele é mais críptico, ele vai passar dali e você vai registrar as espécies. Você consegue fazer estimativa da densidade populacional, principalmente nos indivíduos que são individualizados, aqueles que têm manchas, riquezas de espécies. Consegue detectar doenças em populações e também espécies invasoras. Com esses dados que são com os horários ali, você consegue fazer o estudo de padrão de atividade, o padrão de uso daquele habitat, consegue identificar comportamentos, interações sociais, localizações, cuidado parental. Utiliza-se também no monitoramento do conflito humano-fauna e monitoramento dos impactos, seja ele de rodovia, de turismo, de implemento de novas estruturas, e também quando há a colocação de passafaunas, verificar o quão eles estão sendo eficientes. Então, assim, é um universo, né, magnífico, eu digo, né? E aí, aqui, para vocês entenderem, né, uma única imagem que engatilha o ecossistema completo de dados. Então, aqui, a primeira, a visão tradicional, um registro de uma onça pintada. Então, é o registro da espécie, né? Da presença da espécie. Só que quando você vai olhar mais profundamente, com mais detalhes, tem uma imensidão de dados em apenas um registro. Então, aqui você tem a coordenada daquele ponto. Então, você vai ter os metadados ambientais. Você tem aonde que essa onça foi registrada, você tem a data, você tem o horário, você tem a temperatura que foi aquele registro, a umidade, o tipo de habitat, porque você, na hora que fez essa instalação lá, você anotou todo o que você estava observando e consegue ver a fase lunar. Você consegue entender a dinâmica populacional, né? Através desses registros, você consegue fazer estimativa de densidades, taxa de ocupação, intervalo de detecção, depois de quantos dias esse animal passou novamente ali naquele ponto. Entender a conectividade das áreas, fazer modelos de ocupação. Além do que, ver os estados individuais e comportamentais. Se é macho, além da espécie, né? Se é macho, se é adulto, se é fêmea, se o estado físico dele tá bacana, se ele tá magro, se ele tá doente, qual que é o comportamento, se ele tá em patrulhamento de território, se ele tá em pareamento, se ele tá com filhotes. Você consegue ter o histórico de avistamento ao longo de anos e a estimativa de idade. Ou seja, apenas um registro você consegue ter
muitas e muitas informações. Esse registro aqui é um registro antigo, mas eu gosto de usá-lo bastante, porque tem uma gama de informações muito grande em apenas um registro. Eu vou dar aqui um minutinho para vocês olharem e tentarem identificar todos os quesitos que tem nessa foto, nesse registro. Bom, vamos lá. A primeira coisa de todas, né? Aqui você já tem a data, tem o horário, então você sabe que aqui foi o período de atividade foi noturno. Você tem aonde ocorreu esse registro, que é o local onde você instalou essa câmera. Você tem o tipo de habitat que foi instalado e realizado esse registro, instalada a câmera, né? E aí você tem três espécies registradas. Você tem aqui as hienas, você tem aqui a raposa e você tem aqui a zebra, que querendo ou não, é o registro que essa espécie está ali no local. E você tem aqui o comportamento, né? Você tem o comportamento de patrulha, você tem aqui o comportamento de fuga, e aqui, com certeza, esse aqui é o manda-chuva de todos, que está ali levando o melhor pedaço de carne para a sua prole. Tá, então a gente já sabe todas as frentes que você pode utilizar a armadilha fotográfica, mas, Vânia, por onde começar? Planejamento, gente. O planejamento é tudo. É chato? É chato. Às vezes, né, é aquela fase inicial que é chatinha, mas é super importante. Então, primeiro de tudo, entender qual que é o seu objetivo. O que você quer? Quais dados você precisa coletar? Qual que é a espécie que você vai trabalhar? Ou é um grupo focal? E, principalmente entender e conhecer a ecologia e o comportamento dessas espécies que você vai trabalhar. Escolher o equipamento que melhor se adeque ao seu estudo e, com certeza, ao seu bolso. Conhecer a área, para você conseguir montar o seu grid, para ver se é acessível, se tem trilha, se não tem trilha, se você vai de barco, se você vai de carro, como você vai, como vai ser o acesso. E aí fazer seu desenho amostral. Quantos pontos? Qual que é o distanciamento? Qual que é o período que você vai amostrar? E aqui o distanciamento está muito relacionado com a espécie ou o grupo focal que você vai trabalhar. E, além de tudo isso, o material de consumo. Quantas pilhas você vai utilizar? Cartões, caixa de proteção. Como que você vai chegar? Se é de carro, tem que ter combustível. Vai ter alimentação, vai ter hospedagem. Então, tudo isso, antes de qualquer coisa, tem que estar muito bem planejado. E aqui tem algumas, né, opções de objetivos, né? E as formas de análise. É uma tabelinha assim de comparações. Então, por exemplo, se o objetivo do seu projeto é identificar presença e diversidade de espécies. Então, a sua pergunta central são quais espécies ocorrem ali. É isso que você quer saber. E aí, aqui são algumas das análises que você pode utilizar os dados coletados para chegar a essa resposta. Distribuição de espécie. Onde estão e por que estão ali? Aí os modelos de ocupação que vão te responder, e os de SDM. Abundância. Quantos indivíduos estão ali? Aí são os modelos de SIC e de Ray. E comportamento. O que fazem e quanto. Aí você faz a análise de padrão de atividade, sobreposição temporal, co-ocorrência. Então, assim, tem uma diversidade de análises que você pode fazer com os dados das armadilhas fotográficas. E tudo começa no seu objetivo, você já tem o seu objetivo, você já sabe o que você quer, e aí você tem que fazer o seu desenho amostral. O desenho amostral é muito importante. E o desenho amostral, ele vai vir do seu objetivo. Por exemplo, se seu objetivo é identificar áreas de alimentação, monitorar áreas de conflito onde teve predação, áreas de desova, áreas fixas, né? Você não precisa ser tão sistemático no seu grid. Você pode ter pontos aleatórios, sorteados, né, sem viés, mas também pontos aonde você precisa de dados específicos para sua coleta. Se você precisa trabalhar com ocupação, com dados que precisa de dados mais corretos para você fazer suas análises, então seu grid já vai ser mais sistemático. Ele já vai estar mais uma grade rígida e equidistante, que ela vai garantir uma cobertura espacial total da área, facilitando ali os mapas de ocupação.
E aí tem o estratificado, que é o exposto amostral, que é ponderado pelas características de paisagem. Que aí você vai distribuindo ao longo das paisagens para que todas sejam amostradas, e essa aqui maximiza a representatividade em ambientes heterogêneos. Então, aqui são alguns tipos de desenhos que você pode realizar. E aí, através desses desenhos, você faz o design amostral, por exemplo, para trabalhos de ocupação. E aí tá, eu já fiz meu grid, quanto tempo eu preciso deixar as minhas câmeras lá? Depende do seu objetivo, depende da análise que você vai fazer, depende dos resultados que você espera. Mas normalmente a gente trabalha de 30 a 90 dias para você conseguir ter ali uma amplitude de registros, né, de detecções, que vai te trazer uma representatividade daquela área. E de pontos, Vânia, de 30 a 60 você já consegue. Nossa, mas eu não tenho tudo isso. Beleza, você pode fazer, por exemplo, aqui, é um monitoramento que a gente faz aqui, que eu já vou falar mais para frente. A gente fez 60 pontos e fez faixas de 20, que ficaram 30 dias cada uma. No final do meu esforço, eu tinha 60 pontos amostrados por 3 meses, né? Então, tudo vai depender do seu objetivo, da forma que você vai analisar seus dados e da espécie que você vai trabalhar. Por quê? O distanciamento, por exemplo, com onça pintada, o distanciamento vai ser entre 3,5 e 4 quilômetros entre as câmeras, porque é um animal que tem uma área de vida muito grande. Então, se eu colocar a cada 1 quilômetro, eu vou ter o mesmo registro do mesmo indivíduo várias vezes. E o que eu quero é o maior número de indivíduos. E quando eu trabalho com animais que têm uma área de vida menor, e aí eu coloco um grid ali de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Aí 21B. Além disso, duas câmeras no ponto. Primeiro, depende, né, se você, de quanto da verba que você tem para o seu projeto, o seu objetivo, por exemplo, se é um levantamento para entender quais espécies estão na área, uma câmera vai te responder. Mas se você vai trabalhar com análise de ocupação, análise de indivíduos que você precisa fazer identificação, você vai precisar de 2 câmeras. Porque aí você precisa dos 2 flancos do animal para você fazer a individualização, para você saber que aquele bicho é um indivíduo. E aí eu já sei tudo isso, o próximo passo é a escolha do equipamento. Uma grande vantagem é entrar em contato com os meninos do Log. Eles atendem otimamente a gente. Fala qual que é o seu objetivo, qual é o seu projeto, que eles vão indicar a câmera com custo-benefício perfeito. É assim que a gente faz também. Tá, mas aí quais são os principais requisitos que a gente tem que olhar no equipamento? As características, para você escolher bem o seu equipamento, você tem que saber as características da sua espécie, para saber qual é o tamanho dela, a velocidade que ela passa, para entender qual a velocidade de disparo da sua câmera mínima que você precisa para conseguir um bom registro. Você precisa entender as condições ambientais da sua área de estudo. Aqui na Mata Atlântica é muito úmido. Então, tem algumas câmeras que são de um custo menor, mas elas não aguentam a umidade daqui. Então, eu preciso de um equipamento que seja bom o suficiente para aguentar a umidade daqui. E aí também a qualidade dos dados que você precisa. Por exemplo, se é apenas para um levantamento de espécie, você não precisa de uma câmera 4K, Full HD, porque você não precisa tanto da qualidade de imagem, você precisa daquele registro para saber a espécie que passou de lá. E se você não tem um valor muito alto para investir, uma câmera de custo menor vai garantir o sucesso da sua pesquisa. Aqui a gente precisa, quem trabalha com identificação, precisa de imagens muito boas para conseguir fazer individualização. Então, a gente precisa de equipamentos que nos garantam a qualidade de imagem. Então, aqui são algumas das coisas que a gente tem que reparar nas câmeras para escolher o seu equipamento, né? E sempre reparar na qualidade do sensor, né? Ter os sensores de alta resolução, como eu disse anteriormente, que é a combinação de sensores de movimento e calor com detecção mais precisa. E por quê? Porque o sensor, junto com a velocidade de captação,
Na hora que o indivíduo entra aqui é a sua câmera, né? Aqui é a área de visão, o campo de visão dela, que a gente chama, né? Então, quando o sensor identifica o animal aqui, a velocidade de captação, se ela for rápida, você não vai perder o registro e ela vai registrar o animal bem no centro. Então, você vai ter um registro bem lindo do animal bem aqui no centro. Se o sensor detectar e a velocidade for baixa, quando ela ligar, o animal já saiu do campo de visão e aí você vai ter aqueles terríveis vídeos fantasmas, né, que que só enche o nosso cartão. Então, às vezes, essa é uma das razões pelas quais tem os vídeos fantasma, né? Que a velocidade de captação da sua câmera ela é muito alta, então ela perde muitos registros. Então, essa é uma das de coisas importantes que devem se olhar na hora de comprar o equipamento. E aí, quando você instala ele, são coisas importantes, o ângulo, né, de visão, do posicionamento perante aqui seu campo de visão, limpeza da área na frente, né, porque qualquer matinho aqui, ela vai disparar e você não vai conseguir, você vai perder muito, né, vídeo, você vai ter vídeos fantasmas, e sempre entender aquela questão de entender o comportamento para entender qual é como o animal se movimenta e escolher trilhas mais limpas para colocar o seu equipamento. Né? Então, aí a gente sempre recomenda instalar câmeras na diagonal da trilha, porque você aumenta o campo de visão dela. Quando o animal entra aqui no campo de visão, dá tempo dela ativar e ela vai pegar o animal bem centralizado. Se você instala a câmera perpendicular à trilha, o campo de visão é muito menor. Né? Então, na hora que o animal entra aqui, na hora que ativa e vai fazer o registro, o animal já passou. Né? E quando o terreno tem declive, fazer a angulação para que aí o campo de visão fique certinho para pegar o seu bicho como um todo. Porque se você não faz essa angulação, corta o animal pela metade. Hoje em dia já é muito mais tranquilo fazer essa detecção, né, de centralização da câmera e para pegar o animal centralizado, porque a maioria das câmeras hoje tem aquele visor que ajuda muito na instalação do equipamento. E sempre, muito, muito, muito importante, limpa bem a área da frente ali, que a gente chama aqui de rodeio. Limpar, tirar todos os matinhos da frente para evitar os vídeos fantasmas e para você ter mais sucesso nos seus registros. Então, aqui só 2 exemplos de trilhas, né? Aqui está perpendicular, esse aqui está até muito perpendicular, e áreas com declive, ela com uma angulação. Bom, e como é a utilização dessas armadilhas fotográficas em projetos de conservação? Não sei se vocês conhecem o projeto Onças do Iguaçu. Quem não conhece, já corre lá no Instagram na hora que acabar, para vocês seguirem a gente. Tem muita informação legal e todos os registros ali, a maioria deles são das armadilhas fotográficas. A nossa missão é a conservação da onça pintada como espécie-chave da biodiversidade do Parque Nacional do Iguaçu e região, e a visão é onças, pessoas e Parque Nacional do Iguaçu prosperando junto. E as armadilhas fotográficas, ela é uma das principais tecnologias que a gente usa aqui para o monitoramento dessa espécie. E a gente tem algumas frentes de pesquisa. A principal dela é o censo. O censo nada mais é que o monitoramento da flutuação populacional das onças pintadas. Né? Esse monitoramento ele já vem sendo feito há muitos anos. O primeiro que fez foi o Peter Crouch, na década de 90, e ele fez uma estimativa para o Corredor Verde, que é o Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu da Argentina e parques provinciais, uma estimativa de 400 indivíduos para essa região. E aí depois, ali em 2013, o pessoal do projeto de Jaguareté, ali representado pelo Agostinho Pabiolo, Carlitos e o Dibitete, fez a mesma estimativa aqui com as armadilhas fotográficas e deu 40 indivíduos. A espécie estava quase extinta na região. E aí, ao longo dos anos, a gente, né, ali se acendeu um grande alerta
para ações de conservação para essa espécie. Então, foram ações tanto de engajamento como de monitoramento, mas também, principalmente, de fiscalização para diminuir a caça. E aí, a cada 2 anos, nós realizamos esses monitoramentos. Já foram realizados 13 monitoramentos sistemáticos, aqui são os pontinhos de monitoramento a cada 2 anos, um esforço total de mais de 64 mil dias câmeras, e é um dos maiores esforços mundiais, tanto em área como em tempo. Em 2024, foram 267 pontos amostrados, e a gente teve aproximadamente 3.763 imagens de onças pintadas adultas. E para essa área, que é aqui a área do Corredor Verde, uma estimativa populacional de 84 para a área como um todo e para o Parque Nacional do Iguaçu, 25. Então, aqui só para vocês verem, ao longo dos anos, né, que foi devagarzinho aumentando a população, e aqui em 2018, a partir de 2016, né, a gente teve um acréscimo, mas depois se manteve estável. Foi feito um cálculo e o Corredor Verde ele tem uma capacidade de suporte de 250 indivíduos, e aqui para vocês terem uma noção da evolução das onças do lado brasileiro. E aí a outra frente é o monitoramento contínuo de fauna. Mas, Vânia, qual que é a diferença? O censo, ele dura 3 meses, e aí é a que a gente chama de população fechada, né? Nesses 3 meses, todos esses pontos ficam ativos, e aí a gente fala que ninguém nasce, ninguém morre, ninguém entra, ninguém sai. Então, é como se você tirasse uma foto dessa área aqui, contasse as onças ali, ou a espécie focal que você está trabalhando, desde que ela seja individualizada, e faz uma estimativa para você saber quantos indivíduos mais ou menos tem naquela região. Então, fica em torno de 3 a 4 meses, depois todos os equipamentos são retirados. Diferentemente, o monitoramento contínuo de fauna, eles ficam o ano todo ativos. São todos esses pontos aqui. O último ano nós tivemos 67 pontos. E para que serve esses pontos? Para a gente entender quais espécies estão nessa área, para a gente entender quantas onças estão sendo registradas, principalmente o comportamento delas, porque diferente do Pantanal, aqui a gente não vê onça. Só os turistas de vez em quando têm sorte. Nós, biólogos, que estão aqui, réis mortais trabalhando, elas não aparecem para nós, não. Então, são as armadilhas fotográficas que trazem essa informação para nós. Então, ali em 2019, a gente começou com esses grids de monitoramento contínuo. Ao longo dos anos, a gente foi aumentando o esforço e, consequentemente, foi aumentando o número de registros e o número de comportamentos e o número, principalmente, de identificação de filhotes, que é a coisa mais linda deste mundo, é filhote de onça pintada, né? Aqui, o número de registro de adultos ao longo dos anos. Identificados neste monitoramento. Aqui é o de pareamento, aqui é a Cacira, e esse lindão aqui, o Peter. O comportamento de disputa de território, aqui é o Peter, é o que é o Calanã. No Pantanal, isso é visto, né, na beira do rio. Aqui é muito raro conseguir ver. Aqui o cuidado parental, essa Uiara, lindeza. E aí a Cacira aqui, a mãe dela. Principalmente esse cuidado parental é muito importante, né, compreender. E, além de tudo, as vocalizações. Esse é o Caloanã, um machão lindo. E as vocalizações, agora que a gente começou a estudar, porque antes com as fotos não era possível, né? Aqui a vocalização de uma parda. Olha que fofura. Lindinho demais, né? E aí agora a gente identificou que as onças miam. Essa é a Cacira. É a mãe da Uiara. Estava miando para chamar ela. Essa é a Uiara. Aí ela sentiu o cheiro, voltou correndo e encontrou com a mãe. Ela dá umas nadinhas ali, umas miadinhas, e deve ter levado uma chinelada, né? E voltam as duas. E esse era, assim, ó,
os ecólogos, os biólogos de campo sabiam dessa vocalização, mas nunca tinha sido feito um registro e o estudo dessa vocalização. E nós fizemos e saiu recentemente o artigo sobre isso, e estamos fazendo outros estudos agora com as vocalizações, e só foi possível, né, através dessas tecnologias avançadas das armadilhas fotográficas. A gente usa muito nos esforços de captura. Aqui é o laço, durante o dia ele fica fechado, e aí a câmera fica ali monitorando. E aí a cacira era um dos alvos da captura, e a gente viu que a cacira estava andando não só de noite, mas sim durante o dia. E aí a gente identificou que em áreas que a cacira anda, poderia ficar os laços abertos para intensificar o esforço, né, e tentar capturar ela. E aqui, essa aqui é a Caulin, notem que foi no Dia Internacional da Mulher. A gente recebeu o sinal, né, que o laço tinha sido disparado, fomos todos para lá, todos não, né, a equipe foi para lá, e quando chegou, viu o laço desarmado, todo fechadinho, mas cadê o bicho? Não tava. E aí, a gente sempre deixa as armadilhas fotográficas lá para monitorar, e a gente identificou a Caulin como uma boa, né, uma fêmea linda e inteligente. Ela percebeu que se ela puxasse, o laço apertava a patinha dela. Então, ela sentou tranquilamente, tirou o laço da pata. Olha isso, gente, que espetáculo. Uma fofura, né? Mas ainda bem que ela não contou para ninguém, ela guardou esse segredo para ela, senão a gente nunca mais ia pegar onça. Aqui uma coisa triste, né? A identificação das doenças. Através das armadilhas fotográficas, a gente consegue infelizmente, essa detecção, né? Aqui é uma jaguatirica que a gente identificou com sarna. Esse aqui é o Miro, é uma jaguatirica que a gente capturou com 17 quilos, né? Uma das maiores jaguatiricas, e que, no entanto, em 3 meses que ele pegou a sarna, ele veio a óbito, né? E aí depois a gente intensificou com os esforços de captura para conseguir não só capturar ele, mas não outros indivíduos também que estavam infectados, mas não conseguimos. Mas é muito importante, né, essa detecção. E detecção de espécies raras, né? Aqui está o iraçu, né? Essa águia fantasma, muito difícil de detectar. Esse foi o primeiro registro fotográfico realizado aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Uma lindeza, né? E aí, uma outra frente é o estudo da base de presa, para a gente entender se onde a gente quer ter essa população estável de onça-pintada tem espécies presas suficientes. E tem sim, até saiu agora um outro artigo, depois eu posso disponibilizar para vocês esse artigo, sobre a base de presa. E diferente do censo, o distanciamento das câmeras é de 1,5 km entre eles. Por quê? Porque as espécies de base de presa, que são veados, catetos, tatus, cutias, elas têm área de vida menor. Então, para eu entender essa população, eu preciso de um espaçamento menor, né? Então, aqui foi feito em faixas, como eu já expliquei anteriormente, e a gente teve um ótimo resultado. Uma outra frente de estudo são a amostra de corredores ecológicos. E aqui, tanto no censo como na base de presa, a gente usa 2 armadilhas fotográficas. No monitoramento contínuo e no monitoramento de corredor, como a gente só quer saber, só não, né? A gente quer entender de comportamento, identificar a espécie, a gente usa uma câmera só. E aqui nos corredores também, o distanciamento é de 1 km e 1,5 km, e uma câmera só. E aqui também de 30 a 40 dias o monitoramento. E aí, em áreas de conflito e predação, aqui é o Pururuca, a mãe dele é Indira, ela provavelmente foi morta quando ele tinha aproximadamente 1 ano, então quando ele estava aprendendo a caçar, e aí a gente registrou ele aqui num hotel próximo ao parque carregando lixo, né? Buscando uma forma de alimentar. Aqui a Maná, ela estava predando muita galinha, então a gente fez o Thiago Aline, que faz essa parte de coexistência, foram lá, reforçar esse galinheiro, ela não conseguiu pegar mais galinha, e a gente deixou as câmeras ali para monitorar se ela voltava. Ela voltou nesse dia, não pegou nada, viu que ali não era uma fonte de alimento, deixou de ser, então ela rapou fora dali. Aqui foi uma predação de cavalo, deixa eu ver se eu consigo
Tá play aqui. Ah, pronto. Depois a gente ficou sabendo que a Maná, ela utilizou, né? Só se alimentou da carcaça, não foi ela que matou o cavalo. Então a gente primeiro deixa a câmera para identificar o predador, se é onça pintada, se é onça parda, se é cachorro. Depois também deixa essas câmeras para identificar se as mudanças que a gente fez de manejo e instalação de medidas mitigatórias, se elas fizeram o efeito. Então, as câmeras elas são utilizadas em todas as frentes aqui no projeto. E aqui são as câmeras Wi-Fi, que a gente usa tanto nos esforços de captura, quanto quando a gente coloca as gaiolas para adaptação. Né? Então, aí a gente deixa aqui para entender se o bicho está indo lá, e se ele está se adaptando à gaiola antes de abrir para fazer o esforço de captura. E aí depois já tenho o objetivo, já sei tudo o que eu posso fazer com as câmeras, já instalei a câmera, e aí eu tenho o quê? Análise de dados. Aí eu tenho aquele monte de dados, a gente faz a compilação de todos eles, faz a identificação, que é a triagem de espécies, indivíduos, faz a construção do banco de dados, tanto triado como do de imagem, vai para análise de dados, e hoje a gente tem softwares muito úteis. O Wildlife Insights, tem o WildID, o Camelot, o Camera Base, o R, que ajuda em várias frentes, e o Bionote, que agora, esses outros aqui todos, eles trabalham apenas com fotos, o que dificulta muito a gente que quer trabalhar com comportamento. A gente tem vídeo, né? E é um banco de dados gigante, e a gente perde muito tempo olhando esses vídeos, né? Então, agora vem o Bionote aí como uma frente para auxiliar nessa triagem. E aí, esse serzinho aqui que ajuda muito a gente, que é o estagiário, né? Que além de aprender muito com a gente, também nos ajuda nessa triagem. Aqui só a carinha do Wildlife Insights, a gente tem utilizado bastante para triagem das câmeras. Você joga os seus dados lá, não tão simples assim, mas também não tão difícil. E aí você tem todas esses registros, né? Que aí depois você confere todos eles. E aqui o Bionote, desenvolvido agora pela Lognature, que ele vai fazer triagem tanto de vídeo como de foto. Então, assim, veio casar caiu como uma luva para nós que utilizamos tanto os registros de foto como os registros de vídeo, e vai nos ajudar, essa ferramenta vai nos ajudar, não apenas nós, mas vai ajudar muito todos aqueles que utilizam as câmeras em formato de vídeo. E aí, quais são as análises, né, que a gente utiliza aqui? A gente faz os modelos de ocupação para entender onde os animais ocorrem. Então, aqui é um mapa de ocupação das onças pintadas. Aqui você vê os vermelhinhos, né, que são onde tem maior registro. E olha, perceba, onde tem maior registro é onde tem a conectividade com o outro parque. Então, a importância da conectividade de áreas verdes para o monitoramento, para a movimentação dessas espécies de grande porte. A gente trabalha muito com o índice de abundância relativa, os RAIs, que aí você consegue, que é também conhecida como taxa de captura, que você consegue utilizar os seus registros, compará-los com monitoramentos com esforços diferentes, né? Então aí você consegue comparar anos e esforços diferentes. Aqui são os mapinhas de distribuição que a gente consegue fazer com essa taxa de detecção. Consegue trazer insights sobre o comportamento que eu já mostrei para vocês, sobre predação, forrageamento, reprodução, cuidado parental, interrelações entre espécies, conflito humano-fauna. Padrão de atividade, a gente usa bastante para entender, né, a concorrência das espécies, tanto de predadores como predador-presa. Aqui são as curvas, né, de atividade, e aqui onde são os picos é quando tem a maior atividade dessas espécies. Aqui você faz a sobreposição aqui de onça pintada e onça parda. Então, você consegue ver a diferença no padrão de atividade, está ajudando esses animais a utilizarem o mesmo espaço. Então, por isso que eles concorrem. Eles estão no mesmo espaço, mas estão ativos em horários diferentes. Olha que coisa linda! E aí, prós e contras, né?
apesar de suas vantagens, a implementação em larga escala das armadilhas fotográficas apresenta alguns desafios que exigem ainda algumas soluções inovadoras, né? O custo inicial ainda é muito elevado. Hoje em dia, você já tem umas câmeras que são mais acessíveis, mas igualmente é um custo elevado. Então, sempre é importante entender qual é o objetivo da sua amostragem, para você entender qual é o tipo de equipamento que você precisa, qual é o tipo de análise que você vai fazer, para você saber qual é o grid, quantos pontos, se é uma câmera, se são duas câmeras, quantas câmeras você vai precisar para fazer seu monitoramento, né? Aí, apesar disso, nós temos, né, ainda muitos problemas técnicos com os equipamentos, mas a Log também oferece um apoio, suporte para fazer, né, os ajustes técnicos desses equipamentos. Aqui, como é muito úmido, então a gente tem sérios problemas, mas sempre quando detectado, a gente já tira o equipamento, faz a manutenção e ele já volta ativa. Risco de furto e vandalismo, né? Porque além de levar o equipamento que já tem um custo tão alto, leva as informações que são tão necessárias, e a gestão dos dados, né? Que é cada vez mais dados pesados e grandes, porque cada vez mais você tem essa câmera que você utiliza cartões maiores e que você tem a imagem com maior qualidade, que você precisa de cada vez mais espaço. E aí você tem, isso exige soluções robustas tanto para o armazenamento, processamento e análise. Mas como eu mostrei para vocês, já tem vindo plataformas para auxiliar nisso, né? E aí, mesmo com esses desafios e com esses prós e contras, a armadilha fotográfica ainda é um grande aliado para a conservação, né? Porque você tem a identificação biológica e demográfica, você tem a identificação ali da dinâmica social e comportamental, você tem todo o contexto espaço, temporal e ambiental em apenas um registro. Aí você tem as espécimes de museu, porque querendo ou não, você tem ali elas digital no seu backup e é permanente, é um legado digital que você sempre vai poder revisitar e reanalisar. E ainda mais agora, com todas essas novas tecnologias, né? E cada vez mais surgem novos pacotes de análise, você consegue fazer a reanálise e utilização de dados antigos para fazer as comparações ao longo dos anos. E aqui eu deixo para vocês um vídeo. É linda demais, não é mesmo? Bom, projetos de conservação, como a Yara Barros diz, é uma luta, é como se fosse uma guerra, né? Uma operação de guerra, onde a gente precisa de vários parceiros com os mesmos objetivos. E aí não se faz sozinho. E principalmente quando você trabalha com espécies tão importantes. Então, nada de nós teríamos se não tivéssemos todos esses parceiros nos auxiliando ao longo dos anos, e a Log Nature é um deles. E é isso, gente. Eu super agradeço. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que eu super estourei o tempo. Já peço desculpa e fico aqui disponível para as perguntas. Olha, eu falando com meu microfone desativado.
Vânia, muito obrigada. Nossa, Eu que agradeço, Ju. muita informação. E olha que É tem muita, né? muita informação, tem muitos anos, né, que eu estou à frente aí dessas novidades de câmera e aprendi bastante, principalmente sobre as análises, né, a forma como vocês utilizam os dados. A gente quase morre de amor, né, desses vídeos todos que a gente começa a ver, desses registros. Não tem como não se E emocionar, né? não tem jeito. E eu fico pensando também assim, né, que eu acho que é um adendo importante. Você coloca esse vídeo no final com tantos registros incríveis, quantos registros foram necessários triar para chegar nesse compilado de São imagens muitas. maravilhosas, né? Então, assim, não é todo dia que a gente vê isso, né? Eu acho que Não, esse alinhamento de expectativas trabalhando com câmera trap também é importante. não, com certeza, né? E é o que é o principal, acho que vem a pesar nesse momento, né? É o banco de dados, né? Essa massa de dados que hoje em dia a gente começa a ter com maior qualidade, né? E muitos registros. Então, você passa de 36 registros para um registro a cada, que nem aqui a nossa configuração. São vídeos de 15 segundos com intervalo de 6 segundos. Então, assim, a gente tem cartões em áreas de turismo que quando vai pegar tem 6.000 imagens. Então é muita coisa. Tem uma oncinha linda no meio? Tem. Ainda bem que tem, porque senão você cansa de olhar aquele monte de imagem. Aí na hora que você tá de saco cheio, aparece uma imagem linda e você fala, não, vamos continuar. É, e essa triagem tem que ter muita paciência. Ainda bem que a gente começou a ter, né, alternativas Sim, as para plataformas que poder, venham ajudar. exato, para poder agilizar, né, Com certeza. essa triagem dos dados. Olha, tá todo mundo aqui elogiando Ah, no super chat obrigada, aqui, a sua gente. apresentação foi realmente sensacional, foi ótima, super didática, Obrigada, acho Ju. que assim, você foi bem cirúrgica nas informações que você trouxe, sabe? E na linha também, né, de raciocínio, assim, baseado, né, desde o começo e né, o que é importante, a forma como faz, o tipo de análise que você tem condição de fazer. Então, eu acho que, não, maravilhoso. Muito obrigada. Acho que todo mundo Eu que ficou muito agradeço. feliz. Que bom, fico feliz. E a gente tem algumas perguntas aqui. Bora lá. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui que a gente separou as perguntas. Então, caso não dê para a gente responder todas, gente, a gente vai disponibilizar as respostas também daquilo que ficou faltando na nossa comunidade, como a gente faz de praxe, né? Quando a gente não consegue finalizar todas as perguntas, porque às vezes a gente começa a ter algum debate que pode ser interessante e a gente acaba estendendo um pouco mais na resposta, né? A Cláudia Costa, que é a Cacau, ela foi a primeira a Ah, perguntar. lindeza. Ela perguntou qual a referência que vocês utilizam para estimativa de idade dos espécimes. Referência é conhecimento mesmo, sabe? A gente vai conversando, a gente tem um grupo de especialistas, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas daqueles que têm mais experiência. E aí, com o passar dos anos, você vai entendendo, né? Que você vai monitorando, por exemplo, a Uyara, a gente monitora ela desde os 4, 5 meses de vida. Então, hoje eu sei que ela tem 2 anos e meio. Então, é tudo mais ou menos estimado, né? Uma idade estimada que aí ao longo dos anos você vai acompanhando. E aí, quando faz a captura pelos dentes, né? Pelo desgaste e coloração dos dentes, você consegue fazer também a estimativa de idade. Bom saber. O Antônio, né, posicionou aqui, mas só considerando que as dicas que você falou sobre o posicionamento das câmeras foi ótima, e que ele falou que uma outra também que ele costuma atentar é evitar posicionar a câmera mirando para leste ou oeste, evitando que o sol, Isso. né, O sol, faça. exatamente. Eu esqueci de falar isso, mas sim, tem que sempre reparar a posição do sol para não ficar direto na câmera. Como ela tem sensor de calor, né? Ela vai Uhum. aquecer e vai começar a fazer disparos fantasmas.
Isso, e para não ofuscar os registros também, né? Sim, Porque não às ficar vezes a imagem não estourado. fica tão nítida. Assim, não sei quem está representando a Nativos Ambiental, mas foi alguém da Nativos Ambiental, querendo saber alguma indicação de melhores sensores de câmera. Olha, hoje em dia, a maioria deles já tem uma alta qualidade, né? Então, além do sensor, eu olharia mais o speed, sabe? O tempo ali de detecção, porque aí você vai perder menos indivíduos. Então, ali, agora tá de 3 a 7, né, Ju? Me ajuda aí, que tem de 3 até 7 segundos, né? Você diz do disparo Isso. do sensor Que eu de acho que é mais presença? importante do que o sensor, assim, né? Isso. Porque a gente tem duas diferenças, né? A gente tem o sensor que é o alcance O alcance. do animal passando na frente da câmera que ele consegue detectar. E aí a gente tem a velocidade com que um outro Detecta. sensor ativa a câmera, Isso. né? Então, assim, os dois são importantes, são, mas às vezes a velocidade de disparo ela é mais importante Exato. Do do que a que o distância. alcance. É. Porque a maioria das vezes você vai instalar a câmera já mirando ali no trilheiro, né? Então a Exato. distância não vai ser de 30, você não vai colocar uma câmera esperando que ela atinja o seu alvo em 30 metros. Então, acho que a velocidade do disparo é algo para ver, para você ficar mais atenta até do que o sensor. Isso. E tem câmeras que a velocidade de disparo ela pode variar entre 0,2 segundos, que é muito Isso. rápida, detectou, já armou e já registrou. E a gente tem câmeras também que são mais lentas, né? Isso. E são câmeras Aqui. que podem chegar até 1 segundo de Mas diferença. aí já perde, né? Aí você já tem a possibilidade de perder o registro do animal se ele passar muito rápido, né? Exatamente. Aqui a gente utiliza muito a Brownie, a Bushnell, e a gente está começando a utilizar as da Vision, né? Que a Vision principalmente tem agora do Wi-Fi, né? Então, essas são as principais que a gente utiliza. Tem gente que fala, e essas marcas japonesas que estão entrando no mercado, tem um custo-benefício ótimo, a imagem é boa, só que aí não aguenta umidade, né? A gente tem um As esforço para você chinesas, chegar. né? Isso, chinesas, desculpa. Você tem um esforço para chegar no campo, então é o esforço pessoal, né, físico para chegar a alguns pontos. Se você não colocar um equipamento de qualidade, que não vai, se você não confia que ele vai trabalhar o tempo necessário, você perdeu o investimento, né? Então você sempre tem que ter um equipamento que você vai confiar, né, que ele vai te trazer o resultado esperado. Aí eu falo que é um tempo que a gente não recupera, né? Exatamente, Porque assim, exatamente. o investimento financeiro ele já é difícil de conseguir. E aí, assim, se você precisar dentro de alguma emergência, você acaba conseguindo algum recurso de algum lugar e alguma ajuda. Agora o tempo você não volta, né? Então, Sim, aquele período que você exatamente. perdeu o registro, ele não volta mais, né? E ainda o Antônio Nonato, ele fez aquela observação do posicionamento, né? E ele fez uma pergunta aqui, perguntando qual que é a ceva recomendada para mamíferos no geral, que ele conhece a essência de baunilha, sardinha, mas que existe opção para mamíferos no geral. E lá no Onça Olha, Conversa vocês não trabalham muito com ceva, né? exatamente. A gente não trabalha muito com ceva. Eu vou ficar. A gente até tentou um perfume. Como chama aquele perfume, gente? Ah, não vou lembrar agora. Mas a gente não usa porque as nossas análises elas têm que ter independência do registro. Então a gente não pode colocar ceva, que senão você está influenciando, né, naquele registro, está forçando o animal a vir até a sua câmera, né? Então a gente não utiliza essa pergunta, eu vou ficar devendo a resposta. Mas aí a gente pode procurar essas Posso procurar, informações sim, com e certeza. Posso conversar com os colegas que fazem dessa utilização e posso depois deixar aqui para vocês. assim, dentro do que eu acompanho, assim, eu vejo o pessoal usando também bacon, O que é bacon algo bem faz cheiroso, muito, né?
Exatamente. A gente utiliza nas gaiolas, né? O bacon Uhum, a gente utiliza e está sendo super sucesso nas gaiolas para fazer esforço de captura, tanto para jaguatirica como para onça pintada. A gente chucha bacon lá, frita ele e utiliza aquela gordura que derrete, né, para fazer o caminho uhum. até a gaiola. Também poderia ser um atrativo. Coisas de cheiro, esses Snapchat, essas coisas que tem no mercado, às vezes a gente testou aqui, mas não fez muito sucesso, não. Testamos só para ver se dava para fazer nos esforços de captura. Entendi. Esse é o Chanel, esse mesmo. Cláudia, muito obrigada. Gente, ainda perfume caro, senhor. Caro, caríssimo. Não, tem até aqui o perfume. Nossa, mas é horrível. Eu espero que ninguém tenha. Ainda bem que eu não falei qual é o específico. É, Gente, ele tem um cheiro. Nem as onças foram atrás. O gambá levou. A gente colocou no absorvente, o gambá levou ele embora. socorro, e de gambá cheira gambá, né, gente? Ai, meu Deus Esse do perfume não céu. deve É ser o muito bom, não. Obsession, esse mesmo, Nativos. Foi esse, não tivemos muito sucesso, não. Ai, ai. É, tem uma pergunta da Camila, mas eu queria só colocar uma da Cláudia aqui, só para a gente poder ir trabalhando dentro de uma linha de raciocínio, que a Cacau perguntou até dentro dos registros, como que vocês conseguiram saber do óbito da jaguatirica? É mais ou menos porque esses indivíduos eles já têm uma área de vida onde a gente tem as armadilhas fotográficas, né? Então a gente já sabe mais ou menos aonde esses indivíduos andam, e aí você tem ao longo dos anos tem os registros contínuos desse indivíduo, né? Então, e a gente monitora o parque como um todo. Então, a partir do momento que ele começou a definhar em 3 meses, né? Ele não voltou a ser registrado. Então, consequentemente, ele veio a óbito, né? Porque ele estava muito mal. Foi. E aí foram mais 7 indivíduos que a gente monitorou assim, em prazo de 3 meses, definhando. Foi terrível. E a gente entrou com esforço de captura, mas não conseguiu capturar. Eles passavam, mas não entravam na gaiola. Coisa de gato. É, desafios de campo, né? Exatamente. É, tem algumas perguntas aqui sobre plataforma, acho que eu vou unificar elas para a gente Tá, poder depois só falar sobre plataforma e sobre as perfeito. experiências que você já teve em algumas plataformas. Aí eu vou puxar aqui uma do Antônio Nonato, que ele colocou, considerando o estudo com múltiplas câmeras instaladas, equidistantes em aproximadamente 50 metros, o que dificulta a independência dos pontos, qual que é o critério que ele pode utilizar para predizer a individualidade de mamíferos? Nossa, 50 metros é muito É muito perto, né? pouco, É muito perto. Você consegue, tem algum no R, né? Tem alguns pacotes, né? E alguns também os scripts que você consegue colocar lá que você quer só os pontos equidistante a 500 metros. Aí ele vai tirar todos os pontos que estão entre meio e vai selecionar só os pontos equidistantes a 500 metros, sabe? De 500 a 1 quilômetro. Mas 50 metros é muito, muito próximo, assim, para. Você vai ter muitos registros do mesmo no indivíduo, mesmo que aí bicho, vai inflar o seu banco de dados, mas pode ser o mesmo indivíduo. E tem alguma média de distância quando a gente fala de mamíferos em geral? Porque quando a O que gente a gente. sabe a biologia da espécie, se eu estou trabalhando com uma população, é mais fácil eu trabalhar essa distância, Exatamente. né? Mas quando eu estou trabalhando mamíferos em geral, Utilizar 1 quilômetro. 1 quilômetro mesmo, né? 1 quilômetro. Tá. E aí você consegue pegar desde pequeno, médio e grande. Isso é interessante. A Camila, ela perguntou se você já experimentou uma plataforma chamada Tiger, parece. Tiger, que chama, para triagem. Não, essa eu não utilizei. A gente já tentou o Wild ID, mas aí a gente acabou parando, trocando, porque muito dessas plataformas elas estão com espécies africanas.
Então, aí não tem as espécies da América Latina e aí fica mais difícil. Aí você tem que começar a trocar a espécie e quando vê, sua planilha tá uma bagunça. Né? Aí depois eu troquei para o Wildlife Insights, que já é mais voltado para as espécies da América Latina. E assim, já é um trabalho você subir os dados numa plataforma, né? Então, quando a gente identificou o Wildlife Insights, que é uma plataforma que, inclusive, o Senap vem utilizando há muitos anos, então a gente focou nela, ela é bem completa, assim, né? E fácil utilização, e depois agora está desenvolvendo, trazendo até métodos de análise ali nela, que facilita para esses resultados, quando principalmente em empresas que você precisa de um resultado relativamente rápido. Então, traz já essas análises que em 2 cliques você já tem o resultado. Então, é uma plataforma que a gente focou nela, né? E acabei não indo para outras, e a gente está testando também agora o Bionote junto com as meninas da Log. Ótimo. Só lembrar, né, que a gente vai disponibilizar o link dos artigos que você citou, então a gente vai Sim. mandar disponível lá na comunidade também. O Jefferson perguntou aqui em relação à gestão dos dados, qual que é a plataforma que você indica para armazenamento dos dados? Olha, eu sou old school, né? A gente trabalha com os HDs. HD externo. HDs externos. A gente tem a nuvem, compramos a nuvem, mas a nuvem eu utilizo mais para, por exemplo, a gente tem agora estagiários online, então aí eu disponibilizo lá as pastinhas para eles irem triando, mas eu tenho o bom e velho HD externo. Posso estar errada, posso. Mas e aí a Wildlife Insights é também uma plataforma, né, para ter o banco de dados, mas aí são só os de fotos, né? Não temos os de vídeos. Eu falo que, assim, considerando a importância desses dados, é sempre bom a gente ter um double check, né? Sim, exatamente. Eu tenho o HD, que é o HD que a gente está sempre utilizando, e aí eu tenho o HD de backup, que aí eu atualizo e aquele lá é só eu que mexo, ninguém bota a mão, porque, né, esse é o backup do backup. E a nuvem, né? E a nuvem. Eu vejo quem trabalha com muito dado e dados de longo prazo, assim, todo mundo tem um backup físico e um outro Exatamente. virtual, né? Pelo menos. É porque hoje em dia tem tantos hackers, né? Eu morro de medo, né? É tão difícil você chegar num ponto, instalar, é tão difícil você conseguir o registro e do nada alguém roubar, imagina. E é esforço financeiro, físico, mental. Isso é verdade mesmo. A Joana, ela fez um comentário aqui e fez uma pergunta. Ela colocou: o aumento de registro de animais foi resultado das campanhas de monitoramento contínuo, certo? Porém, minha curiosidade é a evolução na taxa de registro da fauna em estudo. Isso indica o que ocorreu: menos intervenção de ocupação, ou seja, ação antrópica na área de ocorrência. Pelo que eu entendi aqui, o que ela quis perguntar foi essa taxa, né, de monitoramento contínuo Isso, que você tinha lá em até 2019. 1995 também. Ah, então é do censo. Ai, agora eu já não sei. Joana, É, você quer comentar alguma assim, coisa aí o que você... censo, ele é feito a cada 2 anos, vem sendo feito, né, há mais de 13 anos, e aí aumentou o esforço, mas a gente sempre compara o ano anterior com os mesmos pontos. Então, Uhum. aqui não tem muita influência antrópica, porque como são unidades de conservação, a área total é a mesma. Então, a estimativa de densidade, ela é voltada para o tamanho da área. Então, Uhum. independente do número de pontos que a gente monitora, é para o tamanho da área que a gente faz a estimativa. E aí, esse aumento populacional, ele veio junto com o esforço de conservação, esforços de trabalhar de engajamento com a comunidade e também esforços de fiscalização para coibir a caça. Dentro do monitoramento contínuo, que é esse que a gente deixa ativo o ano todo, teve um aumento do esforço, que consequentemente a gente teve um aumento nos registros, mas notou também o aumento ali da população vinculada a novos indivíduos que entram, né, que são os filhotes. Entendi. E
dentro dessa parte em relação a essa questão da ocupação antrópica, né, da área de ocorrência, vocês têm algum dado cruzado em termos de atividade ilegal dentro do parque e diferença de registro, né, de indivíduos? Não. A gente tem né, a caça, mas aí esses dados não foram. Quem tem esses registros é a fiscalização do ICMBio, né? E aí esses dados nunca foram cruzados para entender, né? O que a gente consegue verificar é que teve uma diminuição lá da década de 90, né? Teve sim uma diminuição num encontro tanto de servas, de acampamento, né? E com isso também auxiliou. E uma coisa que auxiliou muito no aumento da população, assim, gradativamente, foi a mudança do uso do solo aqui na região. Porque antes tinha muito gado. E o gado, querendo ou não, ocorria predação, e como não tinha trabalhos com a comunidade, os fazendeiros contratavam caçadores que tinham retaliação, né? Então, por isso que teve essa queda tão drástica ali. E junto a isso, também teve a diminuição e a extinção dos grupos de queixada, que é a principal espécie presa aqui da onça-pintada na área, né? Então, a mudança do solo para soja e milho diminuiu a questão de disponibilidade, de né? caça, e de caça, né? Em retaliação. E ali em 2016, os queixadas começaram a retornar ao parque, né? Então, a base de presa começou a se tornar ainda mais requintada para as onças, então a sua população foi, ao longo dos anos, recuperando, e agora a gente está estável, né? Aqui para o parque tem um suporte para 50 indivíduos, e a gente está ali na estimativa média de 25. Entendi. Aí é importante ter esse conhecimento da área de suporte, né? Da capacidade de suporte da área, para você poder também não ter uma superpopulação que também vai acarretar em outros problemas. Exatamente. O Gabriel fez uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já passou por isso, né? Que ele falou que a AI pode ser uma tecnologia, perguntando, né, se a inteligência artificial pode ser uma tecnologia aliada na triagem das imagens importantes de câmera. Então, acho que a gente já falou um pouco sobre essa questão da utilização dos softwares, né? Da sua experiência com esses Aí só uma coisinha, Ju, talvez seja vinculada a isso. Dentro dessas plataformas, é a inteligência artificial que faz a identificação inicial das espécimes, né? Então, aí ela já tá dentro. E uma coisa que eu acho importante também ressaltar é porque a gente acha que inteligência artificial é mágica e que ela acerta tudo, né? Não. Então, gente, é uma coisa muito importante, assim, de ressaltar que precisa da validação humana. Sim. Mesmo a inteligência artificial favorecendo, né, a agilidade do trabalho, Exatamente. a validação humana ela é fundamental, porque quem vai se responsabilizar pelo dado não é a inteligência artificial. Exato. É o humano que está por trás daquilo. O que eu tenho conversado muito com o Lucas, né? Que eu falo, não, eu vejo tudo, né? Porque ali ela vai ajudar, porque ela vai aglomerar o que é registro fantasma, ela vai aglomerar ali durante aquele registro, todos os registros que foram feitos naquele período, e vai te falar, por exemplo, o que é o veado. Mas às vezes não é a espécie de veado que você tem na região. Então você tem que ver se é o veado. Às vezes ela vê um veado só bundinho e fala que é um saparda, né? Quando pega meio borrado. Então, ela vem ajudar. Muitas vezes ela acerta, mas precisa olhar tudo para você acertar a espécie. Às vezes ela vê um bicho só e tem dois, porque o seu olho consegue ver, depois de muitos anos que está treinado, consegue ver o bichinho lá atrás se mexendo. Então, assim, é essencial a validação, né? Ela já te dá um resumo inicial quando você sobe os dados, mas não utilizem desses resumo inicial como dado final do trabalho, porque aí você está perdendo muita qualidade do seu trabalho. E eu falo muito aqui para os estagiários, né? Que assim, instalar câmera é legal,
mas é bacana, mas tudo tem que ser feito com muita atenção, porque através a instalação da câmera que vai gerar aquele dado, e aquele dado é a coisa mais importante que você tem. Então, aí a triagem, ela tem que ser feita com muito cuidado, com muita atenção, não pode perder nenhuma informação, porque você teve muito esforço para coletar aquele dado. Tanto o esforço para conseguir o dinheiro, para comprar o equipamento, para colocar um profissional qualificado para ir para campo, tanto para a logística toda, né? Exatamente. Então, para chegar naquele dado, teve muita gente envolvida. Então, aí é sofrido se você jogar ali na plataforma e utilizar só o resultado que ela dá. Você tá jogando dinheiro fora. Né? Então, ela vem ajudar, mas é muito importante você validar que aí sim você está utilizando da ferramenta para te ajudar, para te auxiliar, para ser positivo nos seus resultados. Exatamente. Ela agiliza, mas ela não faz o trabalho por você. Né? Exatamente. Olha, o nosso tempo está quase esgotando aqui. Eu vou fazer mais 2 perguntas e o restante das perguntas, gente, pode ficar tranquilo que a gente vai mandar para a Vânia. E aí a gente já disponibiliza ao longo da semana as respostas na comunidade, tá? É uma pergunta mais de curiosidade, que eu acho que é interessante, né, para que as pessoas saibam. Alguém, né, que está representando os seres da mata, perguntando: as onças que são encontradas no Pantanal, Mata Atlântica e Amazônia, tem diferença de tamanho entre elas, né, dependendo do bioma? Sim, tem sim. É um ponto relevante, né? Sim. Tudo vai muito da área, né? Por exemplo, áreas abertas como o Pantanal, os bichos são muito maiores, são mais parrudos, porque eles não precisam correr desviando de árvore, né? E tem uma densidade de base de presa muito maior. Então, os bichos chegam a estar 110 quilos, um macho, né? 120. Então, são bichos bem mais parrudos. Mata Atlântica e Amazônia, os bichos são menores, porque eles precisam ser mais ágeis. Não sei se vocês viram, essa semana saiu uma árvore de onça lá da Amazônia, porque elas estavam em cima da árvore. Então, elas precisam ser mais delicadas, porque nas enchentes elas têm que estar em cima das árvores para se proteger. E elas precisam ser mais versáteis para correr e para conseguir, né, caçar suas presas. O mesmo acontece aqui na Mata Atlântica. Então, aí os animais são menores. Então, as fêmeas vão de 40 a 60 quilos e os machos, os maiores, chegam ali 80, 85 quilos. Então, os machos daqui são o tamanho das fêmeas no Pantanal, né? E no Cerrado, os bichos também ficam ali na média, não são tão grandes como o Pantanal, mas por se tratar de uma área aberta, também tem o seu potencial. Só que aí a base de presa é menor. E na Caatinga, os bichos são pequenos, porque eles precisam andar muito para busca tanto de recurso, né, como água e base de presa, e a base de presa também é menor. Então, aí os animais também são menores. E a gente vê isso, inclusive essa diferença é super importante saber, porque quando você passa a monitorar com câmera trap e colar de telemetria, você precisa saber essa diferença do porte. Né? Por isso que eu falei ali no início, né, que você precisa entender muito da ecologia do animal ou da comunidade que você vai trabalhar. E chegando aqui na última pergunta que a gente vai conseguir fazer agora, é uma pergunta do Vitor. Ele fala assim: hoje trabalhamos em um projeto no qual utilizamos câmeras traps para passagem de fauna inferiores e superiores. Hoje, as passagens superiores são um grande desafio, pois infelizmente, algumas câmeras acabam tendo disparos contínuos, aumentando o número de registros e atrapalhando a metodologia de travessia. Qual seria a sua indicação para minimizar esses disparos contínuos? A câmera utilizada é da Bushnell. Sim, é sempre buscar um poste ou uma árvore, um galho mais firme, que não vá fazer a movimentação desse equipamento, né? Tentar tirar o máximo que puder dos galinhos, coisinhas que vão ficar ali em frente dela, né? Tentar posicionar sempre em galhos que esteja o base ali, sabe? Eu sei que às vezes não é possível,
mas tentar encontrar um galho que seja o mais firme, porque às vezes a movimentação da próprio galho que você instala vai fazer o disparo em falso, né? E tentar posicionar ela em locais que não pegue tanto sol, porque o calor também vai fazer esses disparos, e talvez ali na sensibilidade da câmera também. É isso que eu ia falar, na regulagem do sensor, né? Exatamente, você regularizar ali, regular o sensor para não ficar tão sensível, que aí ela vai precisar de um movimento um pouco mais brusco para ela ativar. Isso. E se tiver alguma dúvida também, Vitor, pode mandar para a gente, fala o modelo da sua câmera. E uma coisa que a gente tem costume de fazer quando a gente vê que tem, né, às vezes tem algum problema contínuo, e a gente estuda os problemas, que a gente pede os registros daquela câmera que está fazendo falso disparo, que daí a gente consegue entender o cenário, o tipo de falso disparo que está acontecendo, que daí a gente consegue ver uma possível solução em termos de configuração para diminuir aquele falso disparo, né? E aí, se for um problema da câmera também, pode fazer a atualização do software, né, Ju? Que aí também já cobre esses erros. Exatamente. Olha, por mim, a gente ficava aqui como se fosse numa mesa de boteco, conversando. Não é? Só faltou tirando todas essas dúvidas. Exatamente, porque... né? Eu acho que a gente tem assunto para poder render muito mais. É muito, né? Para fazer. Você viu que eu estourei o tempo, mas assim, meu Deus, é tão difícil resumir, porque é tanta informação, é tanta coisa que a gente quer falar. Eu falei, gente de Deus, vou ter que colocar no nível Yara Barros e tocar a apresentação. E colocar lá no 1.5, né? Exatamente. Não, e foi muito maravilhosa. Eu acho que, né, acho que a quantidade de perguntas também é uma boa medida, né, do quanto que você consegue trazer uma riqueza de conteúdo e que faz as pessoas pensarem. Eu falo que, assim, se não tem nenhuma pergunta, a chance das pessoas não terem entendido nada é grande. Verdade, né? Porque quando a gente entende tudo, a gente tem muitas perguntas. Né? Exato. Então, porque cria curiosidade, né? Exatamente, e você consegue raciocinar em cima daquilo, né? Então, queria agradecer a todo mundo, né, pela presença hoje aqui, pela participação. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu, né, particularmente, eu achei o conteúdo excelente, riquíssimo. Super obrigada mais uma vez, viu, Vânia? A gente então, você sabe que estamos sempre juntos. Estaremos sempre juntas, pode contar com a gente sempre também. E dizer para todo mundo que a gente está aqui à disposição, né? Vocês têm o contato nosso, tem os acessos aos todos os nossos canais de comunicação, seja no Instagram, seja pelo nosso site, seja pela comunidade, que a gente está aqui sempre disposto a ajudar todo mundo que precisa e a trazer mais informação e tirar dúvida também, né? Que eu acho que é o nosso papel. E que mês que vem nós temos mais webinar, né? A gente tem até dezembro, então a gente vai trazer novos temas e eu espero que vocês estejam aqui coladinho com a gente também. E Vânia, mais uma vez, muito obrigada por tudo, não só por hoje, obrigada, gente. mas pela parceria, por tudo. Imagina, espero que eu tenha levado um pouquinho mais de conhecimento para vocês, que vocês possam aplicar em cada um, né, dos seus projetos. E qualquer coisa também pode mandar no e-mail, projeto Onças do Iguaçu, oncasdoiguacu@gmail.com. A gente sempre, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente responde. Mas em algum momento a resposta chega, né? Exatamente. Mas as perguntas de hoje eu vou responder para vocês e disponibilizar os artigos também. Então tá bom. Então, muito obrigada. Boa noite para todos nós, que tenhamos um bom descanso. Gente. Bom descanso e até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.